Olá, me chamo Helena Soares, sou uma das sócias fundadoras do grupo das Economistas Sinceras, que funciona aqui no município de Rio Branco. Nós temos um curso presencial em finanças que ensina gestão financeira, planejamento financeiro e várias coisas que são envolvidas com a economia. E também temos um perfil lá no Instagram com dicas, motivação, informações importantes a respeito de economia. Então eu te peço já para tu te inscrever lá, no nosso perfil. E toda semana existem vídeos novos aqui no YouTube e te peço já para deixar um joinha, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. A gente ainda é um canal pequenininho, mas a gente, com a tua ajuda, pode fazer a disseminação das informações sobre essa temática para muitas pessoas. Então, ter um alcance maior sobre essas informações, porque a gente sabe que esse assunto, educação financeira, independe de classe social, independe de localização, onde você está e que momento da vida você está passando. Então, sempre é importante esse tipo de informação. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre um tipo de investimento muito interessante, chamado CDB. O CDB é um tipo de investimento de renda fixa, ou seja, é uma renda onde é pré-negociado o valor da sua variação, ou seja, do seu rendimento. Ele se chama Certificado de Depósito Bancário, o CDB. E ele tem um certo indexador que vai dizer qual vai ser o teu lucro, qual vai ser o valor que ele vai render ao longo do tempo. Pode ser por mês, pode ser por ano, mas no geral esse rendimento acontece ao ano. Qual é a vantagem do CDB? Os CDBs são o seguinte: as instituições financeiras, elas emprestam dinheiro para algum cliente ou para alguma pessoa, tá? Só que ele tem que recolher esse dinheiro de alguém. E aí, as pessoas que investem em CDBs ou outros produtos bancários cedem esse valor para o banco poder disponibilizar para as outras pessoas. Então, como o banco não produz o dinheiro, ele precisa captar e depois pagar, ou emprestar para outra pessoa. Lógico que tu tens alguma vantagem em emprestar dinheiro. Tu já pensou nisso? Emprestar dinheiro para o banco? Pois é, isso é possível. Então, tem uma vantagem sim, Você ganha um rendimento, lógico, não tal igual ao que o ganho que o banco tem em cima do teu dinheiro para emprestar para outras pessoas, mas isso é uma conversa para mais depois. Mas enfim, qual é a vantagem do CDB? CDB é um tipo de investimento, como já falei há pouco, de renda fixa. Então ele tem uma variação que está já pré-negociada e geralmente ele está atrelado ao CDI. O CDI é também um tipo de indexador. Então, se é 100% do CDI, se é 20%, 120% do CDI, 80%, dependendo da instituição financeira que estamos falando, ele tem um tipo de indexador para calcular. Alguns pagam, inclusive, um valor fixo, 2%, 3%, 4%. E aí é necessário que você, antes de contratar, antes de comprar esse produto, você verifique qual é o indexador que está valendo ele. Ou seja, ao contratar um CDB, você escolhe qual é a taxa que ele vai ser negociado, qual vai ser a vantagem financeira para você. As corretoras são interessantes porque através das corretoras vocês têm CDBs dos mais diversos possível. No geral, os bancos físicos, eles oferecem seus próprios produtos. Eles não têm interesse de, por exemplo, uma bandeira bancária oferecer um produto de uma outra bandeira bancária. No geral, não acontece dessa forma. Então, se um banco produz um CDB, ele vende exatamente aquele CDB do seu próprio banco, certo? Então, as corretoras, elas facilitam um pouco esse processo porque ele tem do seu próprio banco, porque às vezes algumas corretoras funcionam como banco também, mas tem de outros bancos que existem no mercado. E aí, alguns bancos que são um pouco menores, eles podem pagar uma taxa um pouco melhor. E aí é a vantagem da situação. No geral, eles têm um período de validade, Então, você sabe quando você entra nele e quando é que ele vai estar disponível para o resgate.
Então você já se programa, já se prepara para aquele investimento. Então, digamos, ele só vai vencer no mês 8 de 2010, de 2030, né? Ou então lá no mês de setembro de 2024, 2023, né? Então, o período de durabilidade dele também é negociado lá no contrato que você faz, ok? Então, são duas coisas importantes para você verificar para fazer o investimento do CDB. Qual é a grande importância de saber isso? Você sabe qual vai ser a tua taxa de pagamento, qual vai ser o seu retorno e também qual vai ser o período que esse dinheiro vai estar disponível. Você pode fazer vários ao longo do período, mas cada um papel é um papel. No geral, eles têm um investimento mínimo, seja R$100, seja 200, 500, 1.000, 1.200, então varia muito qual é o valor negociado, ok? Bom, qual é a grande vantagem agora sim dos CDBs? Os CDBs, eles são garantidos, na sua maioria, né, pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, ele é protegido. Se acontecer que o banco quebre, que a economia fure, que alguma coisa aconteça de ruim, você vai ter até 250 mil do teu capital que foi investido, né, o limite é esse, por CPF, devolvido para você. Então, ele tem uma segurança muito grande em relação a outros investimentos, até mesmo de renda fixa. Então, ele é garantido por esse fundo, ok? A outra grande vantagem é que você se programa, então, para gastar ou então para utilizar esse recurso no período que você deseja. Então, vamos supor, eu estou planejando fazer uma viagem daqui a 2 anos, ou então estou planejando uma mudança de mobília na minha casa, ou então estou planejando a troca de um carro. Eu posso fazer aportes mensais, semestrais, anuais, da forma como eu quiser, para programar essa minha despesa no futuro. Bom, existem alguns CDBs no mercado um pouco mais curto e um pouco mais longos. Você precisa encarar isso como uma possibilidade de gasto lá para frente. A gente já falou para vocês aqui que poupança não é um bom investimento, mesmo que ele seja muito popular aqui no Brasil. Mas os CDBs, eles te dão uma vantagem que é a rentabilidade ser melhor. Então, entre uma rentabilidade pequena, que perde muitas vezes, inclusive para a própria inflação, a gente pode optar por uma rentabilidade melhor, que tenha uma maior quantidade de volume de dinheiro na hora que eu for resgatar ele para mim, ok? Existem, inclusive, no mercado uma coisa bem interessante, e aí tu procura na tua corretora, você pode fazer essa pesquisa. Existem CDBs que eles têm rentabilidade e ele também tem liquidez diária. O que significa isso? Ou seja, eu posso disponibilizar esse valor no momento que eu precisar. Eu tenho um CDB desta modalidade no meu banco, na minha corretora, e ele funciona como reserva de emergência. Apareceu um óculos que quebrou da minha filha, eu utilizo esse valor. Apareceu um problema mecânico no meu carro, eu utilizo esse valor. Apareceu uma necessidade, urgência em termos de doença, é esse valor. Então entendam que eu coloquei considerações aqui emergenciais, coisas que eu precisaria ter o recurso para aquele momento. Não é para eu ir comprar maquiagem, não é para eu ir para uma festa, não é para eu... Não. Então é um recurso, eu posso fazer um CDB com essa finalidade, não tem problema nenhum, sem problema zero. Mas existem a necessidade, né, de eu ter à disposição um valor que possa garantir as minhas emergências em um determinado momento, e a gente já falou sobre reserva de emergência num vídeo anterior, dá uma procuradinha aí que você vai entender melhor. Mas se acontecer alguma coisa que seja emergencial na minha vida, eu posso utilizar esse recurso para poder garantir essa emergência ser realizada, ok? Então,
Isso porque ele tem liquidez diária e me paga 100% em cima do CDI, ok? Então, só recapitulando, fazendo um resumão rápido aqui para ti, o CDB é um tipo de investimento em renda fixa, ele é taxado, ou seja, o rendimento dele é negociado na hora da tua contratação, 2%, 3%, ok? 100% do CDI, 120%, você vai ver isso, vai ter acesso a essa informação. Ele tem um período de duração, pode ser diário, que é interessante para fazer a reserva de emergência, ou pode ser programado daqui a 2, 3, 4, 10 anos, você que escolhe e você que decide o período que você quer aquele investimento ativo. E também ele é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. E isso te dá uma segurança que o dinheiro que você investiu, ele vai ser pago para você e vai ser devolvido independente da situação caótica ou alguma crise que venha a acontecer. Estuda mais sobre investimentos, tipos de investimento, considera a situação de sair da poupança e quem sabe, né, você está conseguindo aportar melhor, investir melhor, ter melhores rendimentos e possibilitar uma vida bem bacana, né, com muita consciência, com muita inteligência e bastante sustentabilidade. Um grande abraço, obrigado por ter ficado até aqui, espero ter ajudado em alguma coisa e te peço já de novo, ainda, né, que você curta aqui esse vídeo, compartilhe com os amigos e vem conhecer com a gente os tipos de investimento que são interessantes para você se programar e planejar a tua vida. Tchau, tchau, muito obrigada.